Campina Grande, terça-feira, 9 de julho. Hoje comemora-se o dia ou aniversário da Constituinte, em 1932. Foi uma revolução em que as autoridades prevaleceram contra a institucionalização do comunismo. Hoje também celebra-se o Dia do Soldado. Portanto, essa é uma data histórica, cívica, para toda a nossa nação brasileira. Lamentamos porque estamos vivendo uma época em que estamos caminhando para um regime totalitário, lamentavelmente. Por isso, precisamos de continuar orando muito por nossa pátria. Logo mais estaremos ouvindo a conclusão de uma das nossas meditações que nós levamos em nosso templo para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, você hoje ouvirá a conclusão desta reflexão. Ouviremos também, dentro de instantes, mais um belíssimo e inspirado hino interpretado pelo cantor Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. E sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até feminino feliz, exprimível e inexprimível. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo em você. Você tem valor, o Espírito Santo. Ele se move em você. Glória a Deus. E quando o povo pecava, além do sumo sacerdote oferecer o sacrifício, o profeta também intercedia pelo povo. Então observe que havia um elo, uma ligação muito grande. E vocês vão entender porque Jesus lá na frente, lá no capítulo 17 de João, ele diz que é por eles que eu intercedo, é por eles que eu oro. E ele diz também, não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Então Jesus estava fazendo realmente essa atividade, ou exerceu esses ofícios dentro de uma situação em que ele estava ali representando cada um de nós. Nos versículos que eu li para vocês de Zacarias, ele descreve cerca de 8 visões, que houve momentos em que os sacerdotes estavam com suas vestes sujas, e Jesus não teve esse momento em nenhum algum na sua vida. Amém, meus irmãos? Diz aqui o texto que eu estou citando para você: o sumo sacerdote estava de vestes sujas. Estou citando Zacarias 3:8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, e os teus companheiros que se assentam diante de ti,
porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Outra vez Deus reforçando, renovo, que estaria substituindo aquela falha dos sacerdotes ao exercer o seu ofício. Então, observem que só Jesus poderia, como pôde realmente ocupar esse ofício, sem que alguém viesse tentar incriminar, dizer que ele não tinha autoridade. Inclusive, vocês observem quando Jesus chegou lá no templo, que expulsou os cambistas, açoitou com chicote Nicodemos, que era maioral dos publicanos, membro do Sinédrio, desculpe. Ele veio de noite ter com Jesus, disse: com que autoridade você faz isso? Aquilo chamou a atenção dele. Chamou a atenção dele. Que autoridade você tem para açoitar, repreender e expulsar esse povo lá do templo? Porque Jesus tinha realmente autoridade. Ele diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nenhuma autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A Pilatos, Jesus disse: nenhuma autoridade te foi dada se não fosse dada por Deus. Então observe que Jesus, ele tinha realmente esse ofício conquistado de direito e de fato. Não era porque ele foi Deus, como Deus escolhia os sumos sacerdotes, profetas e reis, ungia, Jesus foi realmente enviado com essa missão. Outra coisa também importante, meus irmãos, é que o texto Zacarias fala profeticamente a respeito desses ofícios do Senhor Jesus. Nos versículos 12 e 13 que eu li para vocês, ele diz assim: e diz-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeitamente. Reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Quero também aqui dizer para os irmãos que Jesus, meus irmãos, quando estava para vir, tudo que estava relacionado a um rei, a um profeta e ao sacerdote foi reconhecido pelos homens. Moisés, lá no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 18, versos 18 e 19, profeticamente falando, falou acerca de Jesus como aquele que haveria de ocupar esses ofícios. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Inclusive, eu estava meditando, e essa mesma passagem que eu estou citando para vocês, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 22, 23, e no capítulo 7, versículo 37, essa mesma citação aqui de Deuteronômio, Paulo faz, lá, capítulo 3, Pedro faz essa mesma citação no capítulo 3, versos 22 e 23, e no capítulo 7, versículo 37, ou seja, Jesus veio simplesmente como cumprimento pleno de todas as profecias que falavam a seu respeito. Ele, na condição de profeta, veio realizar o ofício também de profeta. Lembra-se quando Jesus estava lá no poço de Jacó e chegou aquela mulher samaritana: dá-me de beber. Jesus então sabia de quem se tratava e disse: dá-me de beber. Ela disse: não tenho com que tirar, o poço é fundo. Ela tem de fazer o que lá? Como é que ela disse que o poço era fundo? Ela não estava lá para receber água, para tirar água do poço?
Jesus então insistiu: mulher, se tu souberas quem é que te pede de beber, ele dar-lhes-ia. Ela insistiu. Jesus ainda falou para ela e ela disse: Senhor, o poço é fundo. Depois ela disse, veio tentando dificultar, né, aquele diálogo com Jesus: não tem com que tirar, o poço é fundo. E Jesus disse: mulher, se tu souberas quem é que te pede de beber, dar-lhe-ia, porque você está bebendo de uma água que tantas vezes quanto você tiver sede, você vem aqui e tem que pegar essa água, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você tornará a ter sede. Aí a mulher disse: Senhor, dá-me de beber. Ela sentiu sede pelas palavras de Jesus. E aí, quando ela ouviu de Jesus essas palavras: vai, chama teu marido, vai chamar teu marido, tocou na ferida daquela mulher. Eu não tenho marido. Jesus disseste, bem disseste, não tenho marido, porque já tivesse 5 relacionamentos e esse com o qual tu vive agora não é teu marido. Sabe o que a mulher respondeu? Vejo que tu és profeta. Jesus não estava adivinhando, Jesus estava mostrando mesmo que aquela mulher, a vida que aquela mulher levava. Aí ela tirou agora uma de religiosa, né? Os nossos pais nos ensinaram que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, é chegada em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, nem Alhures é o lugar onde se deve adorar, porque Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser seus adoradores. Ela disse: eu sei que o Messias há de vir, e quando ele vier, nos falará tudo o que nós precisamos saber. Jesus disse para aquela mulher: sou eu que falo contigo, sou eu que falo contigo. E a Bíblia diz que aquela mulher deixou o seu cântaro aos pés de Jesus, correu e foi a toda pressa falar para aqueles homens com os quais ela se relacionara. E eu fico imaginando, pastor Júnior, que ela deve ter chegado para aqueles homens, deve ter dito assim: olha, eu quero que vocês venham ouvir um homem que matou a minha sede. Eu fico imaginando que o diálogo dela deve ter sido assim: vocês antes procuravam matar a sede do meu sexo, explorar a mim, mas agora eu quero que vocês ouçam um homem que ele matou a sede da minha alma, venham ouvi-lo. E diz o texto que aqueles homens acompanharam a mulher e chegaram lá e disseram: já não é pelo que tu estás dizendo, mas pelo que nós vimos e ouvimos. Eu estou citando esse texto, podia citar muitos outros. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O cego Bartimeu, muitos acontecimentos que você vê registrado nas páginas da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, falam de Jesus, do que aconteceu, ele realizando o ministério, não só o ofício como sacerdote, mas também, que ele foi o próprio sacerdote que foi levado à cruz, subiu à cruz, assumiu a condição também de sacrifício, mas também como profeta. Se você ler Mateus capítulo 24, Lucas 21, você vai ver quantas palavras Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, que hoje estão se cumprindo literalmente, gente. Até as vírgulas se cumprem hoje. Leia depois Mateus 24, Lucas 21. Então, ele foi realmente aquele que exerceu o ministério profético, e ainda hoje muitas profecias estão acontecendo, estão se cumprindo em todo o mundo, e vão se cumprir até que ele volte. Amém, irmãos? Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1,12. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas finalmente, irmãos, vamos aqui ao que eu reputo que é de maior interesse sobre Jesus na condição de rei. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Jesus, na condição de rei, ele veio antes um pouquinho, desde que ele nasceu, desde que ele era ainda criança. Os magos vieram visitá-lo lá em Belém, e eles trouxeram presentes para Jesus. Estão lembrados? Vamos dizer aí o que era? Ouro, incenso e mirra. Essas três coisas falavam de Jesus
o ouro, realeza, rei. Ou seja, aqueles magos estavam fazendo um presente para Jesus, para confirmação daquilo para qual ele tinha vindo ao mundo. Ouro, incenso. Quem usava o incenso? Hein? O sumo sacerdote. Eles ofereciam incenso ao Senhor. Depois que orava, o povo oferecia o sacrifício, aquele incenso, a própria fumaça do cordeiro que era queimada, a gordura, era um incenso. E mirra. Meus irmãos, todo profeta, todo profeta e todo rei, quando era ungido e consagrado, era com óleo, com mirra. Então ali estavam 3 presentes, simbolicamente falando, representando Jesus como rei, sacerdote, como sumo sacerdote, como profeta e rei. Vão gravando isso aqui que é importante. Quando Jesus, irmãos, também foi batizado por João lá no Rio Jordão, ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então estava ali o Pai dando um testemunho, ratificando aquilo para o qual Jesus havia vindo ao mundo. Então assim estava ali o próprio Deus testemunhando, testificando. Quando Jesus também, meus irmãos, ele foi consagrado por José e Maria, levado ao templo. Simeão tomou o menino nos seus braços e disse, depois de ter orado e consagrado a Jesus: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava vendo o cumprimento de uma profecia há milênios de anos atrás, se cumprindo quando ele tomou Jesus. Foi um privilégio imenso, grande, para o sacerdote que estava no ofício do dia, né? Simeão. Quando Jesus é aclamado rei pelo próprio Pôncio Pilatos, depois de ter realizado todo aquele ministério, Pôncio Pilatos perguntou aos judeus: quereis que eu coloque a epígrafe aí nessa cruz? O que é que vocês querem que eu coloque aí? Coloca aí: Jesus, Rei dos Judeus. Mas o reino que Jesus veio estabelecer não foi um reino físico, não foi aquele reino dele estar sentado num trono, que o engano, o equívoco todo de Israel foi esse. Esperavam que Jesus restabelecesse o que eles haviam perdido, estavam agora debaixo do domínio do Império Romano, e eles queriam que Jesus resolvesse o problema político, social que havia naqueles dias. Roma oprimindo o povo. Não é diferente hoje para muitos governantes em muitos países, inclusive no nosso país, infelizmente, essa é uma dura realidade. Mas Jesus então foi reconhecido como Rei dos Reis até na hora da sua morte. Ele lá em João 17,14 havia dito: o meu reino não é deste mundo, como eu deste mundo não sou. Natanael também, quando se aproximou de Jesus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 49, então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. De sorte que foram sempre citações testemunhando, não é? O próprio ladrão que estava crucificado ali ao lado de Jesus, arrependido, contrito, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares aonde? Quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu acredito, meus irmãos, que se você prestar bem atenção, todos os acontecimentos que estão registrados no Novo Testamento, que mostram Jesus ora agindo como sacerdote, como profeta e rei, faz jus àquilo para o qual o Pai havia designado que ele viesse. No livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, nos diz que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vocês podem dizer: então Jesus ele não reina sobre o mundo? Reina,
Mas nós precisamos de entender que esse reino, ele deve ser reconhecido por aqueles que realmente acreditam e confessam o seu nome. Para que vocês tenham uma ideia, 2 Samuel capítulo 11, capítulo 9, versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vocês vão encontrar também em 1 Samuel capítulo 7, versículo 16, o Senhor falando: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Não é momentâneo, não é circunstancial ao cronos, a cronologia do tempo. É eterno, para sempre. E quando nós um dia ouvimos esta palavra e decidimos entregar o nosso coração e a nossa vida para Jesus, aconteceu o que você hoje desfruta. O reino de Deus está dentro em vós. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, salvo engano, perguntaram a Jesus: Senhor, quando é que tu estabelecerás o teu reino? Capítulo 17, versículo 20, a parte C. Aí Jesus disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém, meus irmãos? O reino de Deus está dentro de vós. Jesus esteve aqui como rei para estabelecer um reino espiritual. Não é um reino físico, não é um reino material, é um reino espiritual. Vou dar agora uma prova para a gente ir para as considerações finais. Primeiro, meus irmãos, quando nós não conhecíamos Jesus, que vida você levava? Como você andava? Como você vivia? Eu não vou citar aqui pecados, mas você vivia uma vida desordenada, cheia de inveja, de ciúme, contenda, briga, ciúme, tanta coisa, e os vícios e tantas coisas que você sabe. Mas quando você teve um encontro com o Filho de Deus, a sua vida foi transformada. Houve uma mudança, uma transformação, uma metamorfose. Jesus transformou a nossa vida. Por isso que Paulo, escrevendo 2 Coríntios 7,5, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, ficam para trás, tudo se faz novo. É vida nova com Cristo. Essa experiência, somente Jesus, o Filho de Deus, pode oferecer àqueles que creem e confessam o seu nome. É por isso que nós precisamos de voltar um pouquinho ao passado e ver que depois da queda, lá no Éden, não só os homens, mas inclusive todas as criaturas e a própria natureza, Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versos 20 a 23, nos diz que até a própria natureza geme com gemidos, esperando o dia da sua redenção. Isso acontecerá no milênio. O seu reino é de poder. E eu queria que nós pensássemos, irmãos, como o poder hoje está sendo explorado. E me perdoe usar aqui essa ilustração, que pouco tem a ver com o estudo, mas na última eleição, um dos juízes deste país disse: eleição não se ganha, se toma. E quem está no poder, porque foi tomado, é usurpador. É usurpador. Jesus não usurpou esse poder. Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é aquele que realmente recebeu do Pai, como os profetas, como os sacerdotes, como os reis no Velho Testamento eram ungidos por Deus. Ele recebeu esses ofícios dados pelo próprio Pai. E aí, meus irmãos, eu chamo a vossa atenção para a resposta que Jesus, quando foi interrogado por Pilatos: tu és o rei dos judeus? Tu dizes, porque ele veio estabelecer um reino milenar. E esse reino é um reino invisível, é um reino espiritual. Ele, como rei, ele não impõe. Ele, como rei, não age como um déspota.
Ele, como rei, espera que os seus súditos o adorem em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser seus verdadeiros adoradores. Portanto, meus irmãos, concluindo, nós temos sido contemplados por esses 3 ofícios de Jesus Cristo: sacerdote, profeta e rei. Privilégio este que os antigos, antes de Jesus vir ao mundo, não tiveram. Você e eu estamos tendo esse privilégio. É um privilégio nós temos a pessoa do Senhor Jesus como nosso sacerdote, sumo sacerdote, como profeta. Quantas vezes você ouve Deus falar através de uma pregação, do testemunho, seja o que for, Ele está falando, e tem certas coisas que acontecem na vida da gente. Aconteceu comigo algumas vezes, e creio que com você também. Você diz assim: parece que Ele está sabendo o que eu estou passando lá em casa, parece que Ele está sabendo o que está acontecendo comigo. Não é, é o Senhor revelando, é o Senhor mostrando, é o Senhor usando alguém para falar ao seu coração. Então, Jesus hoje, Ele tem essa tríplice função medianeira. Ele é sacerdote, profeta e rei. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da palavra que nós ministramos. Estamos chegando aos instantes finais de mais um programa, mas eu quero lembrar a toda a sociedade evangélica e a toda a comunidade da cidade de Campina Grande que no dia 27 deste mês a nossa igreja estará promovendo mais um encontro de família, ou seja, o EMAC. Após este encontro, que terá início às 19h30, nós, ao término, estaremos iniciando uma vigília. Esta vigília será pela celebração do 72º aniversário do culto matutino. São passados 72 anos, é uma geração, podemos assim dizer, já algum tempo que nós celebramos todos os anos. E você está convidado a estar conosco. Ao término, às 6h da manhã, nós estaremos servindo um café de comunhão, de confraternização. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Portanto, fica aqui o lembrete, dia 27, EMAC, após vigília, no domingo, dia 28, pela manhã, um café de confraternização. Deus abençoe a todos, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Mágoas, pesares a mim sobrevêm, mas firme é o meu andar. Porque falharia se tenho um abrigo que é Cristo e quer me guiar? Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, em minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Vem, meu amigo, estende tua mão, segura na mão de Deus, pois só Ele almeja guiar-te, livrar-te. Por isso, meu Cristo morreu. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, em minha mão sustém. Foi a promessa
Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Nunca estou só, Cristo se deu por mim.